Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido, né? Lembrando que sábado nós temos a inauguração do nosso templo ali, amém, na cidade de Teodoro Sampaio. Amém? Amém? Rua, tem de cor? Então, quem tem de cor aí? Veja aí que eu mandei aí só para confirmar. Rua Francisco Frutuoso de Oliveira, 753. Rua Frutuoso Francisco de Oliveira, 753. A partir das 19 horas, vamos estar ali para a inauguração do templo. Amém? Todos são convidados para nós estarmos ali, vai ser um culto maravilhoso, né? O salão é bom, não é pequeno, e Deus é poderoso para nos dar paz e dar graça. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos então, e lembrando que também amanhã temos culto lá na igrejinha do irmão Antônio, né? Aqueles que querem ir. Eu estou gostando dos irmãos que vocês estão esforçando, né? Um vai para cá. Agora nós vamos ter culto a semana inteira. Só não vamos ter sábado. Ou segunda. Segunda nós não faz culto na igreja, né? O profeta não fazia culto segunda-feira, né? Mas vocês vão para o monte, né? Os irmãos estão indo para o monte na segunda-feira orar, um grupo de irmãos. Então nós temos culto, olha, na terça-feira, lá no irmão Antônio, lá o Dionor, né? Temos culto na quarta, Teodoro Sampaio, na quinta aqui na igreja, na sexta lá na Laudionor, no sábado em Teodoro Sampaio e no domingo aqui. Amém. Então temos culto a semana toda, né? Você viu como é que encaixou tudo certinho? Então tudo tem o seu tempo, a sua hora, né? É só ter paciência que tudo encaixa no lugar certo. Nós fizemos os planos sem mexer em nada. Amém? Bom, vamos então ler uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E amanhã e sábado eu quero, todos que moram em Teodoro Sampaio, trazer um convidado, hein? Você vai ficar encarregado daquilo que eu te falei para você. Tá? Ele já sabe o que é. Ele vai fazer, né? Aí todo mundo do culto, sábado, em Teodoro Sampaio. Mateus capítulo 25. Vamos ver o que Deus tem aqui. Eu quero ser rápido, hein? Mateus 25, vamos ler um pedaço. Deus abençoe o irmão Roberto. Irmão Roberto, o senhor estava no culto domingo, né? E eu não te vi, rapaz. Eu vi você, mas não deu tempo de eu falar com o senhor, né? E a mãe está bem? A mãe? Está bem, né? Dá toda atenção para a mãe, viu? A mãe, ela sempre foi uma crente fiel a Deus. Então eu quero pedir para os irmãos também fazer uma visita para a irmã Guilmar, irmão. A irmã Guilmar, ela não consegue vir para a igreja. Depois que ela perdeu o esposo, né, ela ficou um pouco meio debilitada. Quero pedir para vocês fazer uma visita também para ela. Minha esposa foi lá, ela ficou tão feliz, você precisa de ver, né? Então ela fica tão feliz quando chega alguém lá, né? Para fazer uma visita. Vocês fazem uma visita também para a avó, lá atrás, né? As que são netas, faz uma visita para a avó. E os que são da igreja, faz visita, tá bom? Então vai lá e visita, porque assim, a gente visitando, a gente é abençoado também, tá bom? Vamos ver o que diz a Bíblia? Olha, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nós falte, e a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois fecharam também as outras. Então depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pois bem, poder sentar. Nós vemos aqui uma passagem que realmente tem um grande significado para nós. Muito significado. Porque Jesus falou uma parábola, contou uma parábola de 10 virgens que saíram a comprar, a querer comprar o azeite. Foram atrás das que tinham prudência, daquelas que tinham azeite, mas elas não podiam vender porque ele ia fazer falta. Então ele mandou, elas ir aos que vendem. E elas não achou mais o azeite. Né? Então nós vamos nesta noite falar um pouquinho sobre essa parábola. Amém. Das 10 virgens. Veja bem. Foram feitas uma pergunta ao nosso profeta sobre as 5 virgens de Mateus, sobre as 5 virgens sábias, né? De Mateus capítulo 25. Amém. São acompanhante da noiva ou são a noiva? Então, veja bem. Perguntaram: são elas acompanhante da noiva ou são elas a noiva ou são acompanhante da noiva? Está vendo? Se estas virgens sábias são acompanhantes da noiva, aonde estará a noiva? Então, é isso que nós vamos ver. São elas acompanhantes da noiva ou são elas a noiva? Amém. Agora, da melhor forma que entendo essas 5 virgens, houve 10. Você sabe que saíram, veja, isto aqui é somente um símbolo. Amém. Entendeu? Não quer dizer que seria só 10 ou só 5. Isso quer dizer que é um símbolo de uma parábola. Veja o que vou lhe contar. Veja, havia 10 delas. Naturalmente, havia mais do que 10. Entendeu? Esta foi apenas um número estipulado. Mas as imprudentes não tinham azeite em suas lamparinas. Então, por que Jesus contou-lhe essa parábola? Porque a metade tinha o azeite
para que a luz da lamparina não apagasse. A outra metade tinha a lamparina, mas não tinha azeite. Então, isso mostra que elas não teriam luz. Não é verdade? Assim, aquelas 10 virgens de Mateus, irmão, esta é a pergunta da pessoa, né? Se aquelas 10 ali, isso significa que seria, ou melhor, 5, melhor dizendo, né? Que seria somente 5, veja, somente 5 pessoas? Não, isso não significa isso. Entendeu? Não quer dizer que seja só 5 pessoas, né? Agora, é só um símbolo das virgens. Veja, das virgens se saíram com azeite em suas lâmpadas. Elas são parte desta noiva. É conforme o meu entendimento. Amém. Você entendeu? Amém. Então, o que nós olhamos aqui é o seguinte, olha bem. Jesus falou que todas eram virgens. Entendeu? Quando a Bíblia fala virgem, quer dizer pura, limpa, sem nenhum compromisso com o mundo. Amém. Entenderam? Ele não chamaria elas de virgem se elas fossem tocadas pelo mundo, se elas fossem denominacional, se elas fossem casadas, se elas fossem ligadas a um sistema. Não. Eram parte de um povo que estava no projeto para o arrebatamento. Sendo que 5 delas saíram a comprar o azeite, porque não adianta ter uma lamparina, porque antigamente nós não tínhamos luz elétrica. Então, por isso que Jesus falou da lamparina. Amém. Essas virgens, como nós vimos aqui, elas tinham a lamparina. E elas sabiam que elas não poderiam ficar sem a luz. E a luz é produzida através do quê? Do azeite. Antigamente eles pegavam o azeite, colocavam na lamparina. E a lamparina produzia uma luz para iluminar. Entendeu? Mas 5 delas não se incomodou em procurar o azeite. Estão notando? 5 delas não se incomodou. Elas achando que com a lamparina só, elas estaria seguro. Mas o noivo vem em que dia? Em que hora? O noivo chega à meia-noite. E quando o noivo vem à meia-noite, precisa do quê? De luz. Precisa do azeite. Para pôr fogo na lamparina, para a lamparina produzir luz, para você encontrar o noivo. Vocês estão vendo, né, irmão? Então note agora que elas eram virgens da última vigília. Considerando as virgens, tinha havido 7 vigílias. Então, cada era da igreja, entendeu? Cada era da igreja foi uma vigília. Olha, então note, agora, eram as virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias. E na 7ª vigília, à meia-noite, o que vamos chegar agora, veja, agora nessa vigília da meia-noite, essas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas. E entraram enquanto as virgens adormecidas. Agora essa parte aqui, essas 5,
Esse é o significado da pergunta, né? Significado. Houve somente 5. E temos muitas perguntas aqui sobre o que os 7.000 e assim por diante. Agora, isto só foi um símbolo. Amém. Parte delas. E toda que despertaram, essas últimas era aqui, a 7ª vigília, ó bem. Se houve só 5 que acordaram naquele tempo, que foram transladadas, entraram com a noiva, assim por diante, o noivo, né? Agora, se elas próprias, isso não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras. Como estudamos esta semana, veja, então, houve 7 eras, em cada era, elas estavam o quê? Adormecidas. É verdade? Elas adormeceram na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, na quarta vigília, na quinta, na sexta, mas na 7ª houve um despertamento. Amém, irmão? Amém. Então, bem, nos dias de Paulo, agora olha o que o profeta diz aqui sobre Paulo. Entendeu? Olha o que o nosso profeta diz sobre Paulo. Amém. Esse homem chamado Paulo de Tarso. Amém. Vamos lá. Escute com atenção, irmão. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja de Éfeso, Paulo, fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela, sempre que Paulo, fundando a igreja de Éfeso, tornou-se o mensageiro desta igreja, o Espírito Santo que estava na terra naquele tempo, era um espírito do leão. O leão da tribo de Judá, o qual é Cristo, e Cristo é a palavra. Paulo, com a palavra daquela era, milhares adormeceram naquela era. Está vendo? A congregação diz amém. Então veja a próxima era, o tempo em que a igreja se encontrou na Idade Média. O espírito do boi saiu, trabalho, labuta, sacrifício, dar a vida, milhares adormeceram sobre os mártires e tudo mais. E eles estão esperando, veja. Amém. Então a próxima era é a era luterana, a era de reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. E se você notar, a própria perspicácia foi isso que causou com a outra parte, estão vendo? Se ele somente permanece com a sabedoria de Deus, somente conforme o extraído, mas o que fez, depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutério, depois da morte de Lutério, formaram-se uma organização luterana. Depois da morte de João Wesley, eles tiveram uma organização metodista, estão vendo? Aí continua desta maneira. Vamos lá. E isto simplesmente acontece assim. Agora, quero que vocês notem isso aqui. Agora, alguém pode perguntar a respeito de Pentecoste, e foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão do Espírito Santo. Justificação e é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o batismo do Espírito. O batismo é o Espírito Santo mesmo. E é por isso que foi preciso descer um profeta. Amém, irmão? É por isso que foi preciso descer um profeta. Então, é por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro era
nenhum mensageiro a era, porque o Espírito Santo veio à sua plenitude no batismo. Mas no final da era, como sempre termina, mas as outras nós encontramos ali, então o mensageiro enviado, e todas essas confusão, as coisas hão de ser acertadas sim. Então o arrebatamento vem para a igreja. Então, o que aconteceu? Deus colocou um profeta para ajustar tudo aquilo que estava fora do lugar. A palavra, não é verdade? Eu estava vendo aqui outra coisa, irmão. O profeta disse que o apóstolo São Paulo foi o profeta mais qualificado que pisou na terra depois de Jesus Cristo. Está aqui, ó. Entendeu? Você entendeu quem é Paulo? O profeta mais qualificado que pisou na terra depois de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo. Guarde isso no seu coração. Não existe um profeta, porque todos os outros tinham que caminhar para aquela mensagem de Paulo. Porque ele foi o profeta do gentil. E aí o profeta conta aqui ainda, vai falar dele. Entendeu? Paulo, entendeu? Paulo percorria o mundo. Paulo percorria todos os lugares. Paulo não parava. Entendeu, irmão? E aí, mas vamos aqui, senão o tempo não espera, né? Aí, veja bem, ó. Agora, ontem à noite, acho que não resta qualquer dúvida. Nós tomamos cada um daquelas perguntas e colocamos exatamente aqui no selo, né? O selo são um livro por completo, ele próprio. O irmão crê, doutor, o irmão disse, sim, veja, a coisa toda está conjunta. E tomamos que, tomamos que o que Jesus disse aqui, ó, eles fizeram 3 perguntas, veja, ó, quando serão estas coisas, qual será o sinal da sua vinda e qual é o fim do mundo? E ele desceu e colocou cada um debaixo disso, exceto o quê? Qual foi? O 7º selo. Amém. O 7º selo, o irmão Brano diz aqui, não foi colocado. Amém. Por quê? O 7º selo não é para ser aberto ao público. Então veja bem. Por quê? Veja, não é conhecido. É isto? Cada um deles mostrou-se claramente. E os comparei, interligando-os exatamente. E eu, quando escrevi ontem à noite, eu cheguei e fui procurar a velha, minha antiga nota, que disse, no passado, bem, ali, onde coloquei um lugar e o outro, e dessa maneira, e eu troquei uma parte, a outra foi isso que fiz. Suponho que vocês perceberam, né? Veja, vocês perceberam, né? Estão vendo? Eu tinha escrito aqui embaixo o que escrevi desde outro, e assim por diante, né? Bom, mas vamos lá. Porém, agora, viu quão perfeito eles estão correlacionados? Agora, não se esqueça disso, eles estão correlacionados até o 6º selo. E pararam e veja, e observe a abertura do selo, vai até o 6º, e para. Amém. Então, a abertura dos selos, que está lá em Apocalipse 6, ela vai até o 6º selo e para. Amém, irmão? Somente silêncio no céu. Foi tudo o que disse, por meia hora. Amém. Agora, veja, eu terei de me apressar e responder essa pergunta, porque veja, cada uma delas é um sermão de 4 semanas de duração. Olha, irmão, vocês estão vendo que não é fácil entrar num tema desse e ir até longe. Sobre cada uma. Olha aqui. Vocês acabam entrando em alguma outra coisa. Mas eu não tenho intenção de fazer isto, porque quero responder a pergunta de cada um, tanto quanto posso. Estas virgens, vamos lá.
estas virgens, veja, elas foram constituídas uma era só parte delas naquela era, veja, cada era tem as virgens, estão vendo? Um selo. O anjo vem à igreja, o anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Paulo, ó. Então chega aqui, então depois de escrito a igreja de Éfeso, olha, irmão, significa isso um selo, é aberto, entendeu? Quando a igreja de Éfeso é aberta, essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Estão vendo o que eu quero dizer? Quando a igreja de Éfeso ela é aberta, ali o profeta disse, um selo se abre. Entendeu? Um selo se abre, estão vendo? Primeiro, vimos a era da igreja, consideramos a história, estabelecendo o concílio de Nicéia, o concílio pré-niceiano, e tudo o que podemos encontrar na história, e verificamos que correta interpretação da palavra de Deus estava exatamente de acordo com a história. E apresentamos até esse dia, nesta Laodiceia, né? E vocês não precisam ouvir a história disso. Isso está fazendo história agora, veja, aí está. Então, mostrando o que seria nesta era. Bom, agora, retornamos com o selo. Abrimos esse selo, Deus abre esse selo para nós. O que é isso? Primeiro, há um mensageiro. Era da igreja, e em segundo são o selo. Agora verificamos, olha, a corrupção que assola a sétima era da igreja. Mas o sétimo selo não revela nada. O que vai acontecer a ela. Estão vendo? Porque o final desta era da igreja há de vir um dom profético para revelar estas coisas. Estão vendo? Então veja bem, o final desta era virá o quê? Um dom profético para revelar essas coisas. Amém. Estão vendo? Vocês estão compreendendo? A congregação diz amém? Muito bem. Agora note como cada um desses selos. Estão vendo aqui essas três perguntas feitas a Jesus Cristo? Olha bem, quando seriam as coisas? Não haverá pedra sobre pedra? Quando será o demolido esse centro religioso do mundo? Outros serão estabelecidos. Veja, quando será a cavalgada do anticristo? Estão vendo? E o que saiu ao seu encontro? A palavra contra a palavra. Então, isto é estabelecido na política, tudo mais. E lá se foi a labuta do boi. Estão vendo? E esta é exatamente a segunda aqui. E Jesus disse assim, em Mateus 24, veja, então fomos disto a astúcia dos reformadores. O homem saiu, o seu encontro foi isto que aconteceu. Então fomos e seguimos o quarto selo. Quando o anticristo tornou-se uma mescla, e recebeu o nome morte. Agora observe o que Jesus disse, e ele lançaria aos fogos, e até mesmo mataria seus filhos. Isto é a morte, cavalgando, né? Isto é tanto como que os protestantes, quando os católicos, a marca da morte sobre cada um deles. Veja, seus filhos serão destruídos. Assim
Se você está dependendo de sua denominação, melhor escapar dela. Agora mesmo. Amém? Então, irmão, a única coisa que nos resta é tomarmos a palavra de Deus. Uma mensagem profética. Porque senão, nós não vamos para lugar nenhum. Você confiar numa coisa que o homem fez, você vai morrer. Entendeu? Agora somente olhe aqui e veja quão perfeito toda a parte que vai. Se eu pudesse ficar aqui e falasse as coisas que foram reveladas naquela sala, eu lhe digo, isto os deixaria com vertigem. Amém? Eu vou ler de novo. Agora somente olhe aqui e veja quão perfeito. E toda parte que se vai. Se eu pudesse ficar aqui e falar as coisas que foram reveladas naquela sala, ele está falando no escritório dele, quando o anjo veio para abrir o selo. Eu lhe digo, isto os deixaria com vertigem. Vertigem. Mas como se vai fazer isto? Quando se tem uma coisa toda aqui. Entendeu? Então você, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir o mistério. Então você vê coisa que não ousaria dizer as pessoas também. Porque veja, se dissesse, elas criariam pequenaísmos. Entendeu? Então, irmão, o que diz o profeta? Se contasse o que ele viu tudo, as pessoas entrariam em vertigens. E se você vesse isso aqui, agora já é nós. Sabe o que nós fazia? Se afastaria das pessoas e não falava para ninguém. Por quê? É tão perfeito, é tão grande, porque é a tua base de arrebatamento. É a nossa base para o rápido. Porque quando você fala, o diabo vê, ouve. Imagina nós aqui nesta noite, e Deus nos revelasse algo, que era por rápido. Você saía contando na rua? Você contaria para as pessoas? Contaria, irmão? Você não ia pegar um segredo que vai te levar ao rapto e contar para as pessoas. Porque Paulo disse, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus tem preparado para aquele que Ele ama. Isto mostra que na palavra há ainda muito segredo escondido que vai ser dado a conhecer para os que têm o espírito profético. Mas por que nós não contaria para as pessoas? Eu quero que vocês estão captando, né? Por que você não contaria para as pessoas? Então você, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir o mistério. Então você vê coisas que não ousaria dizer às pessoas também. Por quê? Veja, se dissesse, elas criariam pequenos ismos. Porque a tendência do ser humano, a tendência do homem sem o preparo para viver naquele dia, para fazer aquilo que Deus comissiona, a tendência de um homem despreparado, principalmente um pregador despreparado, é fazer daquilo que ele vê como um ismo, como uma doutrina, e aí começar a se afastar dos outros. Dizer que ele é o melhor, que só a igreja dele que vai no rapto, que a igreja dos outros não é isso,
que você tem que... Isso aí é ismo. O verdadeiro cristão não tem linha divisória com ele. O verdadeiro cristão, ele ama Deus. E o profeta diz que a noiva não tem barreira denominacional. Ela não tem cerca, ela é universal. Por isso que as igrejas não vão para frente, irmão. Gente, entenda uma coisa: se nós se organizar, nós morremos. O que é uma organização? Nós somos uma organização no município, diz o profeta, mas não uma organização mundial. Porque quando a pessoa acha que somente a igreja dele está certa, somente a igreja dela está certa, ela está se amarrando nesse sistema. Eu estava pensando uma coisa hoje, eu não quero passar, daí eu quero terminar já, mas eu estava pensando, você sabia que quando nós nascemos, nós fomos tudo escravo? Sabia disso, irmão? Entendeu? Você sabia que quando você nasce no mundo, você nasce como escravo? Ou você não sabia? Eu vou falar para vocês aqui nesta noite. Quantos aqui crê, não vou dizer os que é que está aqui dentro da igreja, né? Mas quantos aqui que era do mundo lá, que nasceu, que você era escravo e não sabia? Vocês acreditam que vocês eram escravos? Eu vou mostrar para você. Olha, quando você nasceu, você não teve direito de escolher seu batismo, teve? Teve? Quando você nasceu, pegaram você, levaram em uma igreja, te batizaram e disse que você agora era membro daquela congregação. E aí aquela congregação te escravizou, aquela igreja te escravizou. Você foi escravo dela, você aprendeu a adorar ídolo, você fez todas os que não prestavam, você fez tudo aquilo que a Bíblia não ensinava, e você era um escravo da religião. Era ou não era? Aí quando você cresceu, você acostumou com a escravidão. Você acostumou com a escravidão. Você não sabia dizer não para a sua religião. Aí você viveu lá praticando as coisas erradas um monte de tempo. Aí Deus vem e te chama para sair da escravidão. Aí você tem direito de pensar em um batismo verdadeiro. Se você não tivesse pensado no batismo verdadeiro, você não estaria batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente escravo da religião. Escravo da religião. Ela sabe que o batismo não existe em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que elas não saem de lá? Porque são escravas da religião. Entendeu? Sendo escravo da religião, como é que Deus vai arrebatar você? Como é que Deus vai te tirar quando você é um escravo da religião? O escravo do pecado, o escravo do mundo, escravo das novelas, escravo do que não presta. E o cristão é livre. O cristão, ele tem que, porque Deus só vai tomar o coração de uma pessoa se ela for livre. E ela não tiver nenhum vínculo com nenhum sistema de homem, irmão. Pode ver como que é as coisas. Tem pessoas que dizem, eu nasci nela e vou morrer nela. Vai morrer mesmo. Ele nasce no pecado e morre no pecado. É escravo. Então o que nós estamos vendo aqui é que existe um poder, mas não pode ser dado para quem é escravo. Tem que ser para quem é livre. Para homens e mulheres que quando chega e ouve a palavra de Deus, não importa quem esteja pregando, é a palavra de Deus e tem que ser guardada. Amém, irmão? Por isso, igreja, tem coisa que Deus não mostra. Agora, Deus não mostrando, já tem um monte de ismo. Já tem doutrina de todo jeito. Agora imagina se Deus mostrasse.
Então o profeta diz, porque ismo não é de Deus. Deus jamais vai entrar numa igreja organizada que o homem manda nela, que o homem dita a regra, que é o homem que dita a regra. O homem não pode ditar regra na igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo tem que ser a palavra falando. Amém, irmão? E a palavra de Deus, quando ela fala, tem que ser cumprida. Então o que Deus vai fazer? Deus vai chegar numa igreja igual essa aqui e vai ver quem não é escravo. Entendeu? Deus vai ver quem não é escravo. Quem não foi escravo vai. Aí ele vai dar o azeite para subir no arrebatamento. Mas quem é escravo, Deus não pode levar. Como é que vai levar um escravo? Irmão, tem uma coisa que nós temos que entender. Se existir uma coisa que depende de amor, é ser cristão. Sabe por quê? O amor é que faz esse deslocamento da pessoa para um canto, para outro. O amor é que faz o crente vir na igreja. O amor é que faz o crente entregar aquilo que ele pode nas mãos de Deus, sabendo que Deus é o maior. Suas preocupações. Deus é o que comanda tudo na nossa vida. A gente entrega a nossa vida a Deus e não tem dúvida, porque Deus pode fazer alguma coisa. Então, a fé do crente é assim. Então, quais são essas virgens? São aquelas que buscaram o azeite. O que é o azeite hoje? O batismo do Espírito Santo. Amém? E o batismo do Espírito Santo só é dado para quem? Como é o que diz a Bíblia? O batismo do Espírito Santo é dado para quem lhe obedece. Se Deus diz, você tem que tomar água 3 vezes por dia, você vai tomar 3 vezes por dia. Embora que não tenha dizendo para você tomar 3 vezes, eu estou supondo. Se Deus diz que é para você comer 1 vez por dia, você só vai almoçar 1 vez por dia. Mas se Deus diz que é 3, é 3. Daniel orava 3 vezes ao dia. E a oração dele era um fervor. Nós como cristãos, irmão, nós temos que aprender uma coisa: obediência a toda a sua palavra nos dá o direito do quê? Do azeite. Foi o que eu preguei domingo. Gente, preste atenção. Começa a pôr em prática as coisas que você ouve. Está na Bíblia, não discuta. Ponha ela no seu coração e cumpre. Entendeu? É isso que Deus quer para dar o azeite. Mas Deus não vai dar o azeite para quem não tem amor. Amor no quê? Na palavra. Amor no culto. Amor numa reunião como essa. Quando você ama, você deixa tudo e vem para a igreja adorar a Deus. Você sabe o benefício que isso faz para a sua vida. Não tem distância para nos afastar de um culto maravilhoso. Agora, como eu digo, irmão, uma igreja só caminha se ela estiver unida. Se ela estiver unida. Se cada pessoa pensar positivo, não tem nada difícil. Se pensar positivo. Então, é um organismo trabalhando. As irmãs movem de um lado, os irmãos movem do outro, o pregador move de um lado, os cooperadores movem do outro, os diáconos movem do lado, todo mundo movendo. Mas você pode ver, começa, relaxa um daqui, relaxa outro dali, o que vai ter? E a tendência do ser humano é relaxar. Entendeu? Mas faça as coisas para Deus com amor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos pôr em pé e vamos orar.
Lembrando que amanhã temos culto na Laude Honor, na casa do irmão Antônio. Sábado, Teodoro Sampaio. E também domingo aqui com a ajuda de Deus. Amém? Quem sabe domingo eu entro num tema aqui que vai ajudar muita gente. Vamos ver o que Deus quer, né? Senhor Deus, te agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra e olhando aqui, meu Deus, que essas virgens, elas precisavam do azeite. E elas dormeceram, Pai, acordaram e não encheram a lamparina, meu Deus, de azeite. E elas ficaram, meu Deus, e elas foram. Quando elas clamaram, o noivo disse: não vos conheço. Pai, abençoa esses irmãos que estão nos ouvindo, em casa, por todos os lados, Senhor. Cura as enfermidades, dá paz na vida de cada um, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até sexta, até sábado e até domingo. Amém? Com a ajuda de Deus. Deus abençoe.